noite a todas as pessoas aqui presentes. Primeiramente, eu quero agradecer muito a presença, né, e anunciar que nós estamos com a presença da professora Soraya Fleischer aqui para uma palestra, né, uma ilustre presença para nós, um momento bem especial, né, é o projeto de extensão podcast Diálogos Etnográficos que trouxe para uma tutoria a equipe e muito gentilmente a professora se dispôs a falar também sobre suas pesquisas. Ela é antropóloga, pesquisadora, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, bacharel em Ciências Sociais pela UNB em 97, mestre em Antropologia Social pela UNB em 2000. Ela é doutora em Antropologia pela Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, em 2005. De Buenos Aires em 2024. Coordena a CASCA, que é o Coletivo de Antropologia e Saúde Coletiva do Departamento de Antropologia e outras entidades da UNB, e o PET Saúde e Equidade também da UNB. Tem um interesse pelos temas de adoecimento, ciência e instituições de saúde, especialmente hospitais universitários. Atualmente pesquisa um encontro entre práticas de saúde e de ciência. Muito obrigada, professora. Será que precisa? Fica tão abafadinho. Gente, se eu falar sem microfone, vocês me escutam? Ah, ótimo. O pessoal lá do fundo. Tá. Sim, né? Sim, tá. Gente, boa tarde, boa noite, né? Para todo mundo. Eu queria começar agradecendo o convite tão gentil da Heloísa, do Moisés, do Luiz e do Wallace, que produzem, então, o Diálogos Etnográficos. E a partir desse convite para a gente falar, né, do podcast deles, a gente foi desdobrando em outras atividades, né, Elô? A gente é muito produtivo com dinheiro público, fico muito satisfeita com isso. E aí, eu vou tomar, então, a liberdade, a paciência de vocês para, nessa apresentação, falar um pouco do que eu tenho feito, né, da minha pesquisa mais recente. Na verdade, é uma tentativa aqui de mostrar para vocês como uma pesquisa que está se encerrando, ela está abrindo para uma outra pesquisa. E eu queria ouvi-los assim também, acho que o feedback de vocês vai ser importante para eu afinar, né, esse caminho que está se abrindo. Então, Wallace, está tudo bem aí? Tá. Então, essa é uma pesquisa que a gente começou, né, em 2016. 2015 é quando a epidemia do Zika começa a aparecer, né, no Brasil. Não sei se aqui vocês se lembram da epidemia do Zika, porque ela foi absolutamente atropelada pela pandemia do Covid. O Centro-Oeste, né, como eu estou em Brasília, aqui na nossa região, o vírus Zika não teve a repercussão reprodutiva que teve no Nordeste e no Sudeste. Aqui a gente teve muitos casos de infecção, mas a gente não teve muito nascimento de criança com a síndrome. Então, por exemplo, os meus alunos que hoje têm 20 anos, há 10 anos atrás, eles eram crianças, né? E eles não se lembram da epidemia lá no DF, porque de fato não teve a mesma repercussão. Então, ela é uma epidemia que se configura como tal a partir do momento em que os cientistas, sobretudo os cientistas nordestinos, tiveram um protagonismo super importante de analisar os sintomas, reunir esses sintomas e entender que eles estavam representando, né, eles estavam
eles estavam enunciando uma contaminação viral, né? Então, não foi uma identificação imediata entre vírus e os sintomas. No começo, quando as crianças começaram a nascer, e foi um número assim assustador, porque era mais ou menos uma criança por mês que se apresentava com microcefalia, por exemplo, né? Que é o perímetro cefálico menor do que 32 centímetros. E aí, de repente, estava aparecendo uma dúzia de crianças com esse sintoma por dia lá no Recife, né? Então, essas crianças foram nascendo e não se sabia o que estava acontecendo. Então, por muito tempo, houve um momento de absoluta instabilidade científica. Então, pensaram em agrotóxicos, pensaram em vacinas estragadas, claro. Pensaram em etilismo das mães, foi até uma das hipóteses aventadas, e depois, com muita pesquisa, eles foram entendendo, né, que o vírus ele então tem a transmissão vetorial pelo mosquito, a sexual entre parceiros e depois a vertical de mãe para feto, né? Mas então as crianças começam a nascer em 2015, aí em 2016, 2017 é quando se tem esse quadro de explicação e se estabiliza, né? A gente, então, faz pesquisa naquela linha do tempo ali, de 2016 a 2019, com 30 famílias, que a gente foi acompanhando ao longo desses 4 anos. E uma coisa me chamou muita atenção logo no início, que logo quando a gente chegou a campo em 2016, é que a nossa equipe de Brasília, que éramos eu e 2 ou 3 estudantes, né, sempre ia levando gente comigo, nunca éramos as únicas pesquisadoras, né, quando a gente chegava. E até então, nas minhas pesquisas, eu era sempre a única antropóloga, eu tinha que explicar o que era antropologia, tinha que explicar o que era pesquisa, tinha que explicar o que era universidade, para muitos lugares onde eu ia. E lá no Recife, não, tinha uma jornalista, tinha alguém fazendo um documentário, tinha uma pessoa colhendo sangue, tinha um psicólogo atendendo e a gente. Então, assim, a gente viu, logo que a gente chegou, que tinha o que a gente tem chamado de um rush científico, né? Todo mundo em cima das famílias para poder entender o que estava acontecendo. E aí, à medida que eu e minha equipe, a gente foi convivendo com as famílias, a gente foi ouvindo as queixas delas sobre essa presença tão intensa da ciência. E eu fui anotando essas queixas e fui, né, guardando esses lamentos das pessoas, assim, de se sentirem um pouco usadas pela ciência. Daí, a gente desdobra para uma segunda etapa, que é pesquisar justamente os cientistas do Zika, que a gente chama, que são profissionais, pesquisadores e professores de muitas áreas. Então, desde áreas da reabilitação, áreas do cuidado, áreas da educação, mas, sobretudo, áreas médicas, né? Então, pessoal da medicina, pessoal da ortopedia, gastro, endócrino, pediatria, virologia, infectologia. E aí a gente foi, já nessa segunda etapa, depois do Covid, quando a gente pôde voltar ao Recife, a gente foi entrevistando, então, essas redes de cientistas, né? Um foi indicando para a gente. E aí eles tinham um olhar muito mais retrospectivo, eles não estavam mais naquele, né, olho do furacão da epidemia. Pois bem, então, essa segunda etapa foi com cientistas. A gente gera um produto que a gente julgou bastante significativo, que foi uma série de 7 episódios com eles, né, de podcast, que a gente chamou de Ciências do Zika. E a gente está lançando agora, em março, a gente vai para Recife para lançar, junto com os cientistas, um livro que se chama Misturas, Histórias de Pesquisa sobre o vírus Zika. E o Misturas são 17 entrevistas com esses cientistas. Então, a gente quis fazer também um livro que mostra a gente presente dialogando com eles, né? E não só coisas que a gente vai analisando, interpretando, como a gente geralmente faz. Então, beleza. Então, hoje eu vou falar para vocês de uma... Já a gente passa, tá, Denise? Peraí. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tipo de encontro que a gente foi observando ser muito comum, que é quando a saúde encontra a ciência. E é esse tipo de encontro que tem me interessado muito recentemente. E eu vou explicar isso para vocês, né? Então, eu tenho uma larga experiência, digamos, trabalhando dentro de diferentes tipos de hospital. É um lugar que eu mais gosto de estar como pesquisadora. E muito interessada na política pública, né, que se esboça, que se revela tão firmemente dentro de um hospital. Foram 78 cientistas, que é uma equipe de 25, né, antropólogas em formação, à medida que elas foram comigo, né, a gente foi fazendo, com esses pesquisadores, muitos deles docentes também, né. E aí, à medida que a gente foi
entrevistando essas pessoas, a gente foi notando que, além de muitos deles terem atendido as crianças como profissionais de saúde, muitos deles também foram entender essas crianças como profissionais da ciência, né? Então, essas crianças, elas eram pacientes, mas também foram se transformando em sujeitos de pesquisa. Foram profissionais da saúde que também foram se transformando em pesquisadores. Então, eles ocupavam esses dois papéis, né? Tanto as crianças, que eram sujeitos pesquisados, quanto os pesquisadores. A maior parte, então, da pesquisa clínica no Brasil, a pesquisa com sujeitos de pesquisa sobre saúde, acontece dentro de hospitais universitários e dentro de equipamentos de saúde pública, né? Então, isso é muito importante da gente pensar, porque o dinheiro público que a gente investe na ciência acontece dentro de espaços públicos de saúde, que são espaços do SUS. Então, sem o SUS, sem a infraestrutura do SUS, não tem ciência no Brasil, né? Então, a gente sempre pensa no SUS como o que oferece saúde para a gente, mas também é o que permite a gente gerar e fazer pesquisa, inclusive antropologia. Bom, e aí eu vou trazer 3 dessas cientistas para mostrar para vocês um certo padrão que a gente foi notando. Então, a primeira delas é uma enfermeira e fonoaudióloga. Ela tinha 2 formações, como eu tenho notado ser muito comum aqui na UFMT. Todo mundo tem um ou outro curso, está fazendo um outro curso, estudando filosofia, fazendo, enfim, tantos outros cursos. Eu fico muito impressionada com isso aqui, de verdade. As pessoas são muito estudiosas, assim, fazendo muitas graduações. Ontem, na aula, eu conheci, muitos tinham já um diploma, né? Fiquei muito impressionada com isso. Que fôlego. Então, essa Teodora, ela é uma pessoa assim, que tinha 2 formações, fonoaudióloga e enfermeira, e ela ocupava dentro de um dos maiores projetos de pesquisa sobre o Zika no Recife. Eu esqueci de contar para vocês uma coisa. O Centro-Oeste não teve tanta repercussão, né? Nordeste e Sudeste tiveram, mas no Nordeste, o estado da Bahia é o que mais tem crianças afetadas e o estado de Pernambuco é o 2º estado com mais crianças. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, a gente tem até hoje mais ou menos 5.000 crianças que nasceram com a síndrome congênita do vírus Zika, como a gente convencionou chamar. Pernambuco tem mais ou menos 500 desses casos, metade disso está concentrado em Recife, né? Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão, assim, né, da crise humanitária que o Zika gera. Não sei se vocês já conheceram uma criança com a síndrome, mas é uma criança com um comprometimento neurológico severo, muito severo. Então, esse ano elas estão completando 10 anos, elas não caminham, elas não se alimentam pela boca, elas não falam, né? Então, elas têm um nível de dependência do cuidado de uma rede muito grande. E essa Teodora, ela era chamada de coordenadora de campo. Então, ela era a pessoa que era responsável por localizar as famílias e organizar toda a logística para o motorista ir buscar na casa, trazer para o centro clínico, né, de um desses hospitais universitários, fazer ali o que fosse necessário, seja consulta, seja exame, seja punção para algum líquido, né, uma substância do corpo, depois levar essa criança de volta. Então, criar um ambiente de conforto também, né, para essa família. E ela trouxe uma fala, que aí eu vou pedir para a Denise passar a primeira, né? Então, é uma fala exemplar para nós do que a gente chama da separação. A separação entre uma coisa é assistência e outra coisa é pesquisa. Então, ela fala, a gente não é assistência. São mães muito carentes que usam o serviço público e elas encontram, de certa forma, na pesquisa, o que elas não encontram na rede pública. Então, a gente avalia, vê o diagnóstico e encaminha para um próximo profissional que elas precisem. E isso deixa isso muito claro para elas, né? Então, o que ela quer dizer quando ela fala isso? Que essas crianças vêm para fazer uma consulta, vêm para fazer um exame ou uma punção, uma retirada, né, de alguma substância, às vezes responde questionário e tudo, e isso alimenta os bancos de dados, cria o N desse pesquisador, né? Mas essa criança não é paciente desse pesquisador, mesmo ele sendo um médico ou, vamos supor, um dentista, o que for, né? Então, o que a Teodora estava nos contando é isso, assim, embora seja muito semelhante uma consulta para atendimento e uma consulta para entendimento, né? Assistência e pesquisa, é muito semelhante, mas não é a mesma coisa, né? E ela tinha que deixar isso muito claro para as famílias, todas as vezes que havia qualquer tipo de confusão. Então, elas queriam, né, a Teodora encabeçava essa equipe, que queria que essas mães, sobretudo as mães eram cuidadoras, consentissem em participar da pesquisa, sabendo que depois não haveria vínculo de tratamento.
tá? Se essa mãe precisasse, por exemplo, de um especialista em endocrinologia, elas podiam até encaminhar para mas não era essa equipe de pesquisa que ia atender a criança e continuar atendendo. Essas crianças têm, por exemplo, problemas seríssimos de convulsão. Então, precisa de um neurologista. O neurologista é um tipo de especialista que uma criança tem que ver de 3 em 3 meses para ajustar a medicação. Então, a equipe de pesquisa não ia oferecer esse tratamento de 3 em 3 meses e nem prescrição de medicamento. Teodora estava mostrando para a gente assim, a separação é a melhor forma, é a forma mais ética, né? Enfim, então, a principal oferta, inclusive, né, para atrair essas famílias, que de fato são famílias muito em situação de muita vulnerabilidade socioeconômica, o que elas ofereciam para atraí-las é justamente isso, né? O que elas não encontram na rede de saúde. Especialistas, diagnósticos, né, muitas vezes exames muito complexos e tal. Aí, a gente, claro, que foi conhecendo outras cientistas e outras pesquisadoras, né? Então, que foram nos mostrando outras coisas. Essas crianças, elas foram aparecendo, né, para o Estado brasileiro a partir das maternidades. Então, não sei se vocês sabem, mas o pré-natal público, se no exame clínico, dentro de uma atenção primária no centro de saúde, não apresenta nenhuma coisa anormal, né? Qualquer tipo de coisa que vão medir assim, na nossa gestação e nada, não aparece nada que seja atípico, as 6 consultas de pré-natal que são preconizadas como corretas no SUS, não tem ultrassom, né? Então, muitas vezes as pessoas pagam o ultrassom por fora para fazer, conhecer o sexo do bebê e planejar enxoval e a coisa mais difícil do mundo, que é escolher o nome de um ser humano. Mas muitas dessas mães não fizeram isso, não tinham recursos para tanto, então elas tocaram a gestação delas sem um ultrassom e quando elas foram parir na maternidade é que a equipe recebeu uma criança atípica, né? Então essas crianças foram aparecendo e foram tentando ser entendidas pelas profissionais da obstetrícia, depois da pediatria, né? Então, por exemplo, essa outra, que é uma infectologista, a Rogéria, que é uma pessoa mais ou menos da minha idade, que se auto-identificava como parda, ela trabalhava, então, num hospital universitário e ela fala o seguinte pra gente, ela já mostra um outro quadro pra gente, né? Que a mistura é a prática. Então, a separação é a regra, mas a mistura é a prática. Então, ela fala, aí, de repente, teve um dia que eu recebi 18 crianças com microcefalia, porque aqui no hospital, o ambulatório das doenças infectocontagiosas funcionava de portas abertas. Então, ela era um hospital, inclusive, que recebia todo tipo de caso de sífilis, HIV, todos os tipos de infecto, né? A gente saía daqui às 2 da manhã e às 6 horas da manhã eu estava aqui de novo, porque tinha que dar uma entrevista para falar o que estava acontecendo. E eu pensava, meu Deus, eu vou morar, né, aqui no hospital. Então, a mistura... eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas é a mistura, inclusive, da carga horária desse profissional, né? Ele vai misturando a casa com o hospital, aquela loucura. Muitas pesquisadoras nos contaram que daquela virada de 2015 para 2016, não teve Natal, não teve Carnaval. Imagina não ter Carnaval no Recife para essas pessoas. Porque elas estavam rapidamente montando equipe, buscando dinheiro, passando pelo comitê de ética, né? Chamando todo tipo de orientando e estagiário e residente que estava trabalhando com eles. Vocês querem entrar no projeto? A gente precisa colocar o nosso carro na praça, o nosso carro científico, a gente precisa descobrir o que está acontecendo. Então, foi uma loucura, assim, de misturar realmente a vida pessoal com o profissional. E no caso das profissionais. No caso das crianças, o que a Rogéria quer dizer em relação à mistura, né? É que, dada essa urgência sanitária de atender, cuidar, entender o que essas crianças precisavam, que sintomas elas tinham, essa urgência sanitária que a gente chama, né? Elas rapidamente tiveram essa autonomia para montar equipes, né? E elas começaram atendendo essas crianças, né? E depois percebendo que elas tinham que também estudar essas crianças. Então, a Rogéria, como tantos outros desses profissionais que estavam nessa linha de frente de maternidade, ambulatório de infecto, foram também as pessoas que montaram equipes de pesquisa. Então, de repente, a Rogéria é uma delas, por exemplo. Ela tinha uma dupla atuação, né? Então, naquele hospital, ela não só era a infectologista, como ela era coordenadora de uma equipe. Ou ela tinha um duplo pertencimento.
ela era professora na universidade, né? E lá fazia o projeto, mas também ela atendia no Hospital de Clínicas, que é um outro hospital universitário, no caso da UFPE. Então, vejam, assim, a criança, ela estava sendo atendida num local pelas mãos de um mesmo profissional, né? Mas que tinha dupla atuação. E isso não é exatamente claro para aquela família, para aquela mãe, né? É o médico do meu filho, mas é um médico que também é pesquisador do meu filho. E isso era explicado, tinha o TCL, era tudo, né, tudo com consentimento. Mas era muito parecido, né? Assim, o atendimento como pediatra e depois o atendimento como uma pessoa que estava fazendo um banco de dados a partir de, vamos supor, a urina de todas as crianças que ela tinha. Ou fazendo medição de grau de surdez, né, que também é uma outra repercussão. Ou as crianças tinham um problema seríssimo de retina e por aí vai. E esse duplo pertencimento, né, essa dupla entrada, né, pesquisadora e médica, por exemplo, né, no caso de Rogéria e de muitas outras, não aconteceu separado. Né? Então, elas foram dizendo pra gente, o ético na verdade, a gente fazer tudo misturado, atender essas crianças e todo tipo de demanda que elas tiverem, mesmo que não esteja no meu protocolo clínico, eu vou atender essas crianças, né? Então, o que a gente tem argumentado é que o perfil da epidemia, ele sensibiliza muito essas cientistas que realmente elas saem desse protocolo da neutralidade, da objetividade e distância, né, com o sujeito de pesquisa, e elas se sensibilizam e elas vão fazendo um outro tipo de atendimento científico e ciência, né? O perfil específico dessa epidemia, que tem a ver? O que é isso? O que você quer dizer? Bom, primeiro que atingiu fetos, né, humanos. Então, isso é uma coisa muito delicada. Segundo, eram famílias negras, em geral, né, com baixa escolaridade, mas não necessariamente, mas morando em periferias da cidade do Recife, que não é uma cidade fácil, é uma cidade de mais ou menos 3 vezes o tamanho dessa, com um trânsito muito caótico. Então, essas crianças saíam de lugares super periféricos e tinham que navegar até chegar no hospital, até chegar, né, na clínica e tal. Então, tinha uma questão aí socioeconômica e geográfica. As mães eram mulheres muito jovens, né, e de primeira maternidade, então também sem a experiência de cuidado, e aí recebe uma criança com múltiplas deficiências. E tudo isso acontece na cidade dessas cientistas, ali, do lado, elas estão vendo, né, noticiário e tudo mais. Então tem uma sobreposição que a gente tem chamado, né, de geração, de raça, gênero, classe social, geografia e momento histórico. E isso tudo faz com que a epidemia fosse muito mais vivida ali pelos pernambucanos de uma forma muito mais intensa. E aí essas cientistas, elas falaram, a gente não pode fugir da responsabilidade, né, de não só dar uma resposta para o que está acontecendo, mas também de acolher essas crianças, né? Então, muitas cientistas como a Rogéria, elas falavam eu preciso ter um compromisso social, eu estou fazendo aqui humanitarismo, essa aqui é uma ciência ética, né? E isso quer dizer criar condições para a ciência que elas estavam fazendo também diferentes, né? Outras condições. Então, por exemplo, eu lembro de uma que contou, olha, a gente fez um outro tipo de sala, de antessala aqui da nossa reabilitação de fisioterapia. Então, tinha um lugar para a mãe descansar enquanto a criança estava fazendo as sessões, tinha sempre um café, tinha um ar-condicionado, que como aqui lá é um grande valor. Então, a gente criou condições para essa mãe poder ser bem atendida, né? Salas de suporte, evitando, por exemplo, improviso, né? Situações assim, mais gambiarras, assim. Elas também foram gerando e imprimindo, muitas vezes, lá em Brasília, muitas vezes os resultados de exames são todos tirados eletronicamente pelas pessoas, né? Ou só acessados, assim. Então, fizeram questão de ir entregando esses laudos em papel, porque essas cientistas sabiam que os laudos, muitas vezes que eram laudos emitidos como médica, não como cientista, mas era um laudo que essa mãe poderia levar para conseguir um BPC, para conseguir judicializar um medicamento que não estava sendo ofertado, né? Elas fizeram o que elas chamaram de pontes entre outras especialidades que não estivessem ali na sua equipe, ou elas faziam as pontes internas. Então, minha pesquisa, sei lá, de cardiologia com essas crianças, mas ela está precisando de um atendimento de dentista. Na minha equipe eu já vou te apresentar para a doutora fulana, né?
E eu acho que uma coisa muito intensa também que foi aparecendo é que a ciência ela foi se colocando como uma esperança também, né, para essas famílias. Assim, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. O Estado, a gente tinha, imaginem, aquela linha do tempo, né? Elas nascem em 2015, o golpe da Dilma acontece em 2016, um Estado neoliberal super intenso começa ali com o Temer, né? Então, assim, o Estado vai diminuindo e os recursos vão diminuindo para a ciência. Vocês se lembram também que tivemos aí uma sucessão de negacionistas no poder. E então, a ciência se coloca nesse lugar do tipo, as coisas estão um pouco desmoronando, mas a gente vai continuar dando aqui respostas, né? Ou tentando entender tudo isso que está acontecendo. Isso tudo quer dizer, né, nessa mistura, nessa ciência mais misturada, que moralmente era insustentável. Por exemplo, produzir apenas benefícios científicos, como artigos científicos, como carreira, como, né, currículo Lattes, como diploma. Isso não dava para gerar só isso de produto. Né? Então, essas famílias precisavam de outras coisas. Não dava para largar, né, para lá, deixar para lá, como elas diziam, as crianças. Retirar ali o dado empírico e tchau, né? Como é na separação. Então, eu acho que tem mais uma que sim, que são todas essas trocas, né? Que essa virologista, ela falou assim, então, tem toda uma questão ética e uma questão humanista, acho que ela quis dizer um pouco humanitária, né? No entorno da pesquisa. E também uma questão de troca. As crianças vão ser pesquisadas, mas, ao mesmo tempo, tem que dar toda a assistência a elas. Não pode deixá-las para lá. Né? Então, essa ideia de que não pode ser só pesquisa pela pesquisa, como uma infectologista, não, desculpa, uma epidemiologista nos contou. Bom, aí eu queria só terminar, assim, abrindo um pouco de alguns dilemas dessa mistura, né? Porque a gente, quando vai vendo essa questão mais separada e a questão mais da mistura, quando a gente ouve, né, aquela primeira Teodora falando de modo tão parece até um pouco frio, assim, né? A gente fica um pouco horrorizado. A gente que é antropólogo não faz pesquisa separada, né? Eu sou antropólogo agora e depois eu sou professora. Ou então, agora eu sou pesquisadora. Não, mas eu não posso te ajudar a divulgar o filme que você está terminando. Não, isso é uma coisa, não faz, né? A gente não faz isso na antropologia, é muito incomum. Então, causa um certo estranhamento, né? Aquela fala da Teodora. E a mistura é mais parecida com o que a gente faz, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sacode a ciência mais biomédica de um jeito difícil também, né? Então, eu queria comentar, então, um pouco sobre esses dilemas da mistura. Então, o primeiro deles ali que a gente notou, e eu já tinha notado isso trabalhando também dentro de hospital, assim, público. Eu lembro de uma médica, uma vez me falou, num centro de saúde que eu trabalhei por muitos anos ali na Ceilândia, né, no DF, que é o livro que eu dei para o Marco, para o Moisés, sobre hipertensão. Eu lembro de uma médica me falar um dia assim, ela já estava muito à vontade comigo, né? Era ótimo, a guarda já tinha caído, né? Aí ela virou e falou assim, eu não sei, esses pacientes reclamam demais. Menina, já está pegando o boi de ter uma consulta de graça. Eu não sei se vocês usam essa expressão, é muito mineiro, pegando boi, né? Lá em Minas usa muito essa expressão, que é assim, já está ganhando tanto de ter uma, né? Se pegando boi é assim... a sensação de a gente já está dando tanta coisa de graça e ainda fica reclamando, né? Então, essa ideia de dádiva, né? Então, aqui a gente colocou a ciência como uma dádiva, mas também, muitas vezes, o próprio assistência em saúde é vista como dádiva, né? É de graça. Não é de graça, né? É um direito conquistado a duras penas. E quando essa médica me falou isso lá, né, de pegando boi, ou quando algumas dessas cientistas, então, falavam assim, puxa vida, você viu aquela família? Não quiseram assinar o TSLE, nunca que eles vão encontrar médicos tão capacitados para atender a criança deles, né? É disso que eles estão falando, né? Então, a ciência está sendo oferecida e você vai se recusar a participar desse protocolo clínico, né? E aí, a discussão da dádiva, né? Assim, ela inverte muito, né? O que se entende como um serviço público. E outra, né? É muito personalista, é quase clientelista. O direito é coletivo, é público, né? Não é aquela médica que está ali personificando, né? Ela está sendo generosa de dar uma consulta. Não, ela está representando o Estado brasileiro. Então, a ideia da dádiva, ela vai criando também, a gente foi percebendo isso, a ideia da mãe negligente,
Então, a mãe que não quer levar o filho para participar de uma pesquisa, né, ela não está cuidando como ela deveria daquela criança. Aquela criança tem uma síndrome rara, com muitos sintomas difíceis, de difícil controle, e ela não quer descobrir mais coisa para o filho dela, né? Então, a dádiva ela é muito capciosa, assim, que a gente foi notando, né? Então, muitos cientistas não só exaltavam que estavam oferecendo soluções e também contrapartidas, então vejam como a ciência estava sendo generosa, né? Como implicavam as famílias num sistema de continuidade dessa dádiva. Exigiam, então, a contradádiva, que era o consentimento para participar da pesquisa, né? Então, eu acho muito capcioso, assim. A outra coisa é a questão da sorte. Então, a dádiva ela pode também ser nuançada como sorte, porque se era uma oportunidade de receber um tratamento que ainda não existia, estava sendo testado, por exemplo, era também um risco, caso não gerasse benefício para aquela criança, porque, afinal de contas, era um tratamento experimental ainda. Então, tinha uma questão de risco envolvido ali. Podia dar certo, como podia não dar certo. A criança poderia sofrer, poderia padecer de alguma forma, né? Então, essas crianças também estavam participando de coisas que não eram necessariamente seguras e conhecidas de todo. E a separação, como a Teodora nos falou no início, né? A separação entre assistência e ciência também servia para não garantir resultados, não gerar expectativas ousadas demais de todas as partes. Vocês entendem que a separação ela também cria aí papéis muito distintos e muito explícitos de cada parte, né? E as mães, né? Isso é uma das coisas que, à medida que a gente foi frequentando o Recife, mais para o final do tempo que a gente estava com elas, né? Naquela primeira etapa. E nessas etapas que a gente foi mais para entrevistar cientistas, mas que a gente continuava dando um oi para elas, houve uma queda grande, né, da participação dessas famílias na ciência. Porque elas foram vendo que a ciência tinha uma temporalidade muito diferente da expectativa delas. Então, assim, não ia gerar um medicamento amanhã, não ia ter cura para uma doença congênita já instalada, não ia ampliar, por exemplo, mais terapia, não ia criar centro de reabilitação perto da casa delas, elas iam ter que continuar vindo para o centro do Recife. E elas começaram a questionar, foi muito interessante esse movimento, né? Elas começaram a questionar, mas essa ciência é para quem mesmo, né? Então, aí elas começaram a interpelar os cientistas e eles falavam, não, é porque o artigo que a gente publicou saiu em inglês, né? Porque nós estamos falando de áreas que prestigiam muito esse diálogo internacional. A antropologia, na minha opinião, brasileira é gigante, na minha opinião, isso é um dado, né? Ela é gigante e a gente conversa muito internamente entre nós. Então, a gente publica muito em português e isso não é um demérito para nós, né? E a gente é lido pelos nossos vizinhos latino-americanos também. Mas a outra ciência, gente, é impressionante como o valor está todo na publicação no exterior, na publicação paga, né, e tal. E aí um cientista falou isso para uma mãe, não, mas está em inglês, né, o artigo. E aí as mães começam a pensar, puxa vida, mas os caras estão escrevendo sobre meu filho e nem em português eles escrevem, né? Então, que ciência é essa? Teve um evento, isso virou assim, um grande momento assim, nessa interpelação da ciência, foi um congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, né, onde estão todas as arboviroses, chikungunya, zika, por exemplo, né, dengue e tudo mais, lá no Recife, num grande, como é que é o nome disso? Um centro de convenções, onde esses eventos grandes acontecem. E aí as mães de micro, né, como elas se autodefiniram, uma delas, que é uma liderança, a Germana Soares, ela foi até lá no primeiro dia, pediu para falar e falou assim, vocês têm coragem de fazer esse congresso na nossa cidade e ninguém convidou a gente para vir assistir os resultados de vocês? Ninguém me convidou para ser a palestrante de abertura, a keynote, como vocês chamam? Nós somos especialistas em Zika também, né? E aí, a partir disso, teve todo um desmonte dessa participação, em algum sentido, de as mulheres dizendo assim, nós não vamos mais participar de pesquisa, né? A gente não está vendo benefício. E aí não foram dando essas contradádivas, né? Então, essa ideia de pesquisa pela pesquisa, que é como uma pesquisadora, como eu falei, epidemiologista, ela foi nos falando assim, então, eu não faço e nunca fiz, na verdade, pesquisa por pesquisa. Muitos desses, eles entraram rapidamente para formar suas equipes de pesquisa, porque eles tinham larga experiência com dengue, com febre amarela e com HIV no Recife, né? Então, eles são cientistas que tinham aí um acumulado de doenças viróticas e eles falaram, bom, a gente vai
estudar mais uma, né? E todas essas, enfim, são doenças também que passam por muita vulnerabilidade de território, né, de classe, de raça. E essa falava assim, então eu nunca fiz pesquisa por pesquisa, eu sempre tive um compromisso social com as pessoas, né? Mas até quando isso é sustentável entre os pares dela, né, para conseguir financiamento, para ser prioridade, né? Enfim, nós também chegamos em equipe, sempre trabalhamos em equipe, nós éramos sempre muita gente, assim, 3, 4 pessoas. E a gente também entrou nesse rush, né, científico, de certa forma, embora vocês vejam, a gente está até hoje pesquisando Zika, o projeto está terminando agora. E muitos desses migraram com financiamento científico, então, quando diminui o dinheiro para Zika, eles vão procurando outros, e aí aparece muito dinheiro do Covid, então muitos foram estudar Covid. E nós estamos aí nesse nossa que eu fico feliz, né, nossa slow science. Mas também a gente recebeu, né, negativas e não consentimentos. A gente também, de certa forma, teve que pensar sobre se a gente onerava também essas famílias, e se a gente estava ali também atrapalhando, né, fazendo pergunta demais. Ou um dia uma falou para nós assim: gente, sério, eu vou gravar minhas respostas. Quando vocês vierem de novo, eu vou só tocar o play, assim, porque é tudo igual, as perguntas são todas iguais, né? Então, puxa, um balde de água fria total, assim, né, pra gente, mas, puxa, a antropologia é uma área que tenta exercitar essa autorreflexão constante, né? Quando a gente termina, então, né, essa etapa em 2019, um dos motivos foi esse. Acho que a gente tem que pesquisar as pessoas que essas famílias estão criticando, né? A gente tem que... Vamos assoberbar outro grupo? Vamos lá nos cientistas? Então, a saída também foi um pouco para desonerar, né, essas famílias que foram muito pesquisadas. Eu sempre lembro de uma mãe que falou para mim assim, a gente conviveu muito, 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 eu fui em muitas casas que ela foi morando ao longo do tempo, e um dia ela falou assim, Soraya, eu não aguento mais esses cientistas de hospital, né? Eles transformaram o Davi, que é o filho dela, em uma peneira, ele transformou o Davi numa peneira, de tanto que eles furaram o menino para tirar sangue. Para mim, essa representação da peneira, né, para mim virou assim uma síntese, uma metáfora, né, para falar para o Luiz de metáfora, dessa sensação, né, de atropelo, de certa forma. Outro dilema também é como fazer essa ciência comprometida quando você tem equipes muito numerosas, no caso dessas equipes, né, da saúde, e muito fatiado o tipo de tarefa de cada uma. E muitas vezes algumas pessoas sequer conheceram as famílias, porque faziam uma tarefa que era recolher uns questionários aqui e tabular ali, né? Ou então receber um conjunto de, sei lá, amostras de sangue e passar na centrífuga. Então, é difícil também você criar laço com as famílias, né? E ouvir um pouco do feedback delas, se ao largo de um doutorado, por exemplo, sequer se conheceu uma família e vai lá e defende a tese com todos os louros respectivos, né? Então, isso também foi um dilema para essas equipes que estavam sensibilizadas, né? Outra coisa, quando eu comecei dizendo para vocês sobre a infraestrutura que a ciência brasileira usa é a infraestrutura do SUS, né? Essa ciência do Zika, ela furou a fila do SUS para acontecer, né? Então, essas equipes rapidamente se articularam e elas abriram, por exemplo, ambulatórios específicos para o Zika. Como a gente já teve no ambulatório de HIV há muitos anos, décadas atrás, né? Ambulatórios de doenças que emergem, que precisam de atendimento rápido, por exemplo. Nessas emergências sanitárias, como a gente diz, né? Então, os colegas... Teve um colega que é obstetra, que trabalhava muito com pré-natal, ele falou assim, eu marquei um ambulatório para os meninos da micro sábado de manhã. Passei um semestre quase sem ver minha família no sábado, porque eu drenei todos eles para o sábado para poder fazer os ultrassons, né, com qualidade e tal. Então, isso aconteceu muito. Uma colega muito querida de Brasília, a Monique Pirro, ela é do departamento de bioética, ela falou, Soraya, cuidado com essa ideia de furar fila, porque o SUS também está preparado para receber as emergências. Então, assim, não é exatamente furar fila. A ideia de risco varia, né? Então, você tem uma criança, um monte de crianças com um tipo de sintoma semelhante, você tem que parar tudo e dar atenção. Então, isso não é exatamente furar fila, né? Então, ela me alertou um pouco para isso. Mas, por exemplo, essa prioridade que foi dada para as crianças de micro
foi muito tensionada por mães e famílias de outras crianças com deficiência e com sintomas muito semelhantes, como, por exemplo, crianças que nascem com paralisia cerebral. Se vocês conhecem crianças e adultos com paralisia, os sintomas ali né, dos neonatos, da primeira infância, são muito semelhantes, né? E as famílias de paralisia falaram, puxa vida, agora eles têm toda a atenção e a gente está aí há um tempão e não tem essa atenção, né? Não tem uma linha de cuidado organizadinha como eles tiveram por um tempo. Então, a Monique, né, a minha colega, tem razão por um lado, mas a gente também vê a perspectiva de outros pacientes, né, mirins aí, por outro lado. Bom, outra coisa interessante é essa autocrítica da ciência. Muitas dessas cientistas, não estou falando no feminino porque é o plural feminino, né? A maioria realmente eram mulheres. Elas foram vendo que não estava dando certo fazer desse jeito, né? Assim, que o retorno das famílias foi provocando elas. E isso, para nós, é um baita resultado interessante, né? É uma ciência que não passa incólume a tudo que estava acontecendo ali no Recife, né? Então, primeiro que ela é uma ciência que para poder ver o fenômeno e atender esse fenômeno, acolher, e depois vai pensar para dentro, né? Então, por exemplo, algumas nos contaram assim, olha, Soraya, a gente agora está pensando, os próximos projetos que a gente vai fazer, a gente vai chamar as comunidades né, com quem a gente gostaria de fazer, no desenho da pesquisa, não só na hora de convidar para assinar um termo de consentimento. Então, nós vamos fazer, no desenho, elas virem sentar aqui com a gente para a gente fazer um projeto que faça sentido para elas, né? Por exemplo, outras falaram assim, a gente vai publicar em português e a gente vai publicar num português legível, compreensível, né? Textos menores, talvez, mas sem aquele jargão científico tão grande, né? Algumas falaram, a gente tem que fazer mais equipes multidisciplinares, né? E a gente ficou feliz de ouvir isso, porque as ciências sociais são importantíssimas num fenômeno desse, né? Dessa monta, com tanta repercussão, né? E por aí foi, assim, eu notei muita autorreflexão, né? Mas, assim, uma das coisas que uma outra pesquisadora nos tensionou a pensar mas de fato, será que a autorreflexão é muito individual, um aqui, outro ali? No Recife tem uma presença feminista, por exemplo, muito forte, né? Então, talvez uma pesquisadora feminista, mas será que mudou a ciência como um todo? Né? Não mudou a ciência como um todo, porque no nosso roteiro de perguntas, lá no final a gente perguntava, depois da epidemia do Zika, há algum legado de aprendizado que vocês já usaram na epidemia do Covid? Né? E as coisas continuaram muito semelhantes na epidemia do Covid. Então, repetindo erros, né, e insensibilidade com as pessoas pesquisadas. Então, eu fico animada quando eu ouço essa autocrítica de alguns colegas, assim, mas eu acho que, né, um fisioterapeuta falou isso muito pra gente. E ele era todo trabalhado no letramento racial, ele adorava a Bell Hooks, ele lia um monte de coisas legais, assim. Ele falava, Soraya, mas é pontual, a modificação é pontual. E ele tinha virado professor, né? E ele falava, e eu me transformei muito depois dessa epidemia, e eu levo isso para dentro da minha sala de aula. Aí vira um trabalho de formação para ele, né? Que ele faz. Mas ele falou, é pontual. A ciência continua bastante predatória, né? Mas, enfim, bom, essa ideia de ciência com compromisso, né? De não fazer pesquisa por pesquisa, e pensar, né, o que é prioritário, o que é um objetivo de pesquisa, que financiamentos a gente vai pedir, que tipo de compromisso a gente vai assumir com o financiador, né? E por aí vai. Então, tudo isso para dizer para vocês que foi muito interessante sair da nossa zona de conforto da antropologia e conversar com outros cientistas que têm outros modos operantes, né, de trabalho. Aprendemos muito, muito, muito com eles. Conhecemos pessoas incríveis. Mas essa coincidência, né, da assistência e da ciência dentro dos hospitais universitários é uma das coisas que me provocou muito a pensar. E é isso que eu estou levando para um próximo projeto. Então, por isso que eu estava curiosa para conhecer o HU daqui. Acho que não vai dar tempo dessa vez, mas eu estou propondo agora um projeto dentro do nosso HU lá, que chama HUB, que é o Hospital Universitário de Brasília, para começar a entrar para o nosso HU e ver como é que essa coincidência de assistência e ciência acontece. Também com formação, porque tem residência, tem estágio, tem todas as pesquisas que os alunos fazem lá dentro, né? E eu quero ver como é que isso acontece, assim. Quais são os dilemas que eles estão enfrentando ali.
Então, eu termino falando isso, né? Então, saindo de uma pesquisa e... Acho que você pode passar a próxima, falou que é a última. Eu termino falando isso, né? Tipo, uma pesquisa vai chegando numa outra e vai gerando uma nova pergunta de pesquisa. Mas também para ouvir vocês, assim, que experiências que vocês têm, seja como usuário, né, do SUS, seja como pesquisador, que experiência que vocês têm de ter visto as duas coisas juntas, assistência e saúde. Né? E quando é que deu ruim, ou quando é que deu, enfim, saídas criativas interessantes também. Eu adoraria ouvi-los, então é um pouco por aí que eu trago essa minha fala de hoje. É isso. Obrigada. Espero que tenha feito sentido. Eu queria pegar uma ideia que fuja aqui, que você falou tanta coisa importante, né? Mas essa questão da ciência com compromisso e a ciência sem compromisso, né? Porque a gente sempre se depara assim, com essa postura um pouco blasé, de eu faço a pesquisa que eu quero, né? Mas só que você falou uma coisa importante, assim, que as ciências no Brasil, elas são financiadas por recursos públicos, né? Então, de um ponto de vista ético, assim, para da antropologia, das ciências sociais, seria de bom tom, de uma forma mais elegante, ser mais humilde, modestos, né? Modestas e pensar, né? Que antropologia fazemos, né? Acho que é super importante isso que se coloca e acho que, assim, ficou muito claro para os estudantes. E uma outra questão da legibilidade, algo que a Sônia Maluf colocou ano passado, nos seminários do IP, que eu pude escutar alguma coisa, que eu não pude participar, né, presencialmente. Você falou uma coisa importante que, assim, do acesso dos sujeitos de pesquisa, dos interlocutores, de lerem os nossos textos, né? Acho que é um grande desafio também, e acho que talvez o podcast, que é algo que você tem trabalhado bastante, estar aqui também por ele, é um dispositivo fundamental para essa audição do que nós fazemos, né? Que é difícil, eu estou falando da parte da experiência etnográfica também, mas o que vocês fazem no laudo, né, antropológico no quilombo? É difícil explicar, ó, o parentesco é assim, assado. Então, acho que fica uma questão importante para você falar. E a terceira, já estou encerrar, a observação que eu pensei muito em Latour, né, no seu trabalho aqui, dessa provocação da gente ser das nossas próprias fronteiras, né? Não ficar nesse lugar assim, a biomedicina só faz isso, a biomedicina só faz aquilo, então nós é que temos o entendimento real do corpo, né? Aí quando vem uma pandemia, uma epidemia de Zika, e essa pesquisa que você traz aqui pra gente, né, mostra esses diálogos fundamentais, né? Com os outros cientistas, né? Assim, uma espécie de também não de demonizar os médicos ou a medicina, né? Não, aliás, não generalizar, digamos assim. Acho que eu lembro muito da Jean Lang falando também, né? Sempre teve orientando os médicos, os enfermeiros e tal. Acho que isso. Você comentasse. Tá ótimo. Vai ter uma rodada rápida de perguntas, né? Essa é a primeira, pergunta mais duas, depois, caso alguém queira se inscrever, só fala. Pensei que você estava esticando suas costas. Não. Sim, querido. Parabéns por esse projeto, né? Acho que é maravilhoso. Tem muita coisa que a gente aprende, né? E assim, eu queria, na verdade, fazer mais perguntas sobre, né? Duas questões, assim. Uma, tu fala muito dessa separação e mistura do ponto de vista das médicas, né? E enfermeiras e tal, né? Mas como foi para vocês? Porque também, né, a gente está ali fazendo pesquisa, sempre gera uma expectativa, mas mesmo que a gente consiga dizer, não, porque também tem uma coisa, eles sabem que a gente não é médico, sabem que a gente não é enfermeiro, que a gente não trabalha no hospital, já também a expectativa diminui. Mas mesmo assim, muitas vezes as pessoas vão entregando a vida também para a gente, né, contando história, né? Vem, obviamente, aquele espaço terapêutico da entrevista, da conversa, né, das narrativas, né, que a gente consegue colher em campo. Eu queria que tu contasse assim, como é que também foi, quais expectativas elas acabavam tendo em relação ao grupo de antropólogas, né, e como que vocês separavam ou misturavam, né, se era o caso, né. E aí uma outra questão que eu queria
queria, né, te ouvir também, aí em relação aos cientistas, né, que eu acho que, né, eu posso estar enganado, mas eu acho que uma coisa é pensar que nesse rush, né, rush científico que você falou, né, em que essas doenças, né, elas ficam mais proeminentes, né, quando tem as epidemias e pandemias, né, de alguma forma esses médicos, né, esses profissionais de saúde, eles acabam falando mais, e aí acabam também falando com a gente, né, de uma forma mais tranquila, né, porque estão dando entrevista para jornal o tempo todo, né, o assunto está girando. Mas eu não sei se, mas eu imagino que também tem experiência de trabalhar com assuntos que estão mornos, né, que não estão nessa quentura do rush científico, né, e como lidar, né, a gente com profissionais que sabem que a gente é implicado, né, né, conversar com psiquiatras que sabem que a gente é antipsiquiatria, que a gente é antimanicômio, né, que a gente está questionando a indústria farmacêutica, né, ou mesmo, né, quando a gente trabalha com questões ligadas a aborto, por exemplo, né, que é um tabu, né, no meio da medicina, né, porque tem a tal, como é que é? Objeção de consciência. Né? E sendo que é um direito que as pessoas têm, né, no âmbito do SUS. E então, assim, queria que tu falasse também um pouco disso, né, como que, quais experiências, assim, tu tem de trabalhar com esse campo, né, tu usa uma expressão para trabalhar, quando a gente trabalha com esses cientistas, né, high science, não. Ah, de fazer study up? Não. Up, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar aqui, né? Porque eu acho que a gente tem uma certa capacidade, digamos assim, na antropologia, nas ciências sociais em geral, e também no campo da saúde coletiva, né? De trabalhar com as populações, né? Em que a gente, digamos assim, né? Em questões de intelectualidade, parece que a gente se torna mais solto porque a gente vai falar com pessoas que supostamente trabalham mais, estão no senso comum, né, não estão olhando para a gente a partir da ciência, né? Agora, quando a gente vai conversar com esses caras, né, que muitas vezes olham para nós cientistas como se não fosse cientista, questionando até a nossa ciência, né? Então, como dilemas que a gente pode pensar também a partir daí. Bom, boa noite, me chamo Cristiano. Primeiramente gostaria de parabenizar você. Eu sou acadêmico da UFMT mesmo, eu me formo agora nesse semestre em bacharelado em Química, então sou um futuro cientista, assim como todos nós aqui nessa sala. Apesar de eu atuar numa ciência nas exatas, né? E eu me formo aqui com o seguinte pensamento. Eu gostaria de compartilhar, porque eu tenho uma visão humanitária sobre a ciência. E um pesquisador, um cientista, ele tem que entender que ele é um influenciador dentro da sociedade. O estudo dele vai influenciar alguma coisa ou algo. Então, fazer pesquisa por pesquisa é uma coisa que me incomoda como futuro pesquisador. E é uma coisa que é muito grande no Brasil, isso, né? E acredito que, assim, as ciências humanas, né, ciências sociais, aí, antropologia, é fenomenal esse estudo em relação aos cientistas, a exatas, porque na exatas eles se esquecem muito deste lado humano, né? Então a gente meio que precisamos publicar, porque infelizmente é isso, né? E aí eu também entro na questão do âmbito da universidade, em que tipo de pesquisadores, cientistas estão sendo formados. Será que todos estão sendo formados com esse pensamento de que são influenciadores dentro de uma sociedade? Porque a ciência não é uma dádiva, mas a ciência ela é o ponto de evolução da nossa sociedade em conjunto, a que ponto nós podemos, né? E também a que ponto as pesquisas estão sendo feitas, aonde elas querem ser alcançadas, né?
Então, essa é uma indagação que eu trago como futuro pesquisador dessa área e também tenho a compartilhar com vocês, né? E é tipo assim, não são todos, né, que são pessoas assim que pensam, tratam a pesquisa como uma fonte de objeto ou como uma fonte de crescimento lax, que tem muitos, né? Mas é difícil quando se trata de olhar para a ciência com um olhar humano, porque nem todos têm acesso a este olhar humano, pois estão sugados dentro de pesquisas e assim, quero ser um fenômeno, quero ser um Nobel, né? E esquecem de olhar para um contexto em geral. É o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Soraya, eu vou passar para você, depois a gente faz uma outra rodada. Tá ótimo. Que ótimas perguntas. Muito obrigada. Sônia, você sabe que, ouvindo você, né, o Marcos e o Cristiano... Não, querida, obrigada. Acho que não vai precisar, não. É engraçado, né, porque quando a gente está falando dos outros cientistas, e feliz de ver aqui e ali uma autocrítica, as perguntas, né, sobretudo dos antropólogos, o do Cristiano também gerou isso, mas ele é de outra área. Mas é engraçado, porque eu falar deles, a gente começa a pensar da gente. Né? Então, é impressionante como é que a antropologia é viciada na reflexividade. Né? Eu estou falando de outras áreas, de coisas, de dilemas que eles estão vivendo, e a gente já começa. Será que eu também estou fazendo isso? Será que a antropologia também está pecando? Né? Eu não vejo esse exercício da parte deles. Sabe? Quando a gente fala de alguma coisa nossa, vocês estão passando por isso, nossa, que pena. Você sabe? Então é engraçado, assim, porque você, Marcos e o Cristiano também, né, fizeram muito isso, né, de se olhar, assim. Então, né, essa coisa do com e sem compromisso, essa é uma larga conversa. A frase que a Sônia usou, né, eu pesquiso o que eu quero, né. Então, acho que mesmo na antropologia tem espaço ainda para isso, né? E aí eu vou falar para o Cristiano que a pesquisa pela pesquisa, no começo, eu acho, da formação, ela às vezes vai acontecer mesmo, porque a gente está formando um estudante num beabá, assim, de uma metodologia, de uma preocupação ética ali com o que ele está pesquisando, e às vezes aquela pesquisa não vai gerar nada, ela não vai despontar numa tecnologia, não vai ser um grande achado teórico, ela tem uma autorreferência, ela é uma meta-pesquisa, de certa forma, mas eu acho que a formação, ela continua, e aí você vai ajudando esse estudante a ter cada vez mais esse lugar politizado no mundo, né? De pensar exatamente o que ele quer pesquisar e o que vai ser a repercussão disso. Então, eu tenho uma certa tolerância assim, nesses processos de formação iniciais, da pesquisa pela pesquisa, porque também a gente está ali num jogo de sedução, né? Para trazer mais pesquisadores para a nossa área e tal. Então, também tem trocas aí. Mas o quanto que a gente tolera isso? Acho que a senhora está nos provocando a pensar isso, assim. Eu estava conversando com o Marcos ontem também, né? A antropologia da saúde, ela, no Brasil, ela é muito implicada, ela é muito aplicada, né? E a gente, às vezes... vou falar de mim, tá, Marcos? Eu, às vezes, fico preocupada com outras áreas da antropologia que estão num certo diletantismo, né? Assim, de pesquisar assuntos que eu não vejo repercussão no público mais geral. E eu sei também que a antropologia da saúde, ela é criticada por outras áreas, porque a gente é muito aplicado. E a gente aceita encomenda de colegas da saúde, a gente aceita fazer parte de equipes multidisciplinares. E aí há questionamentos, assim, do tipo, será que isso é antropologia bem feita mesmo? Né? E eu vou continuar brigando por esse espaço da gente, aplicado e implicado, né? Com compromisso. Então, esse assunto da Sônia é muito importante, assim. Sobre legibilidade, eu achei ótimo você falar disso, né? Porque não adianta publicar, nem publicar na língua local, o jargão é tão forte, né? E eu acho que no nosso processo de socialização na antropologia, que é longo, o jargão é super forte. A gente que só fica vivendo e casando e tomando cerveja com os nossos, a gente não percebe, né? O nosso antropologuês, assim. Mas vai para um almoço de família no domingo e você fala qualquer coisa, o que você quer dizer? O que tem a ver isso, né? Qualquer coisa, é impressionante, assim, a gente tem que mudar o jeito de falar. E eu acho o podcast maravilhoso, você sabe quanto tempo eu trabalhei com isso,
Mas eu ainda acho que não é só no texto, mas também na nossa fala o jargão está presente. A gente é muito complicado para falar. Mas tem um problema, eu acho, que é intrínseco à nossa área. O que a gente está analisando não é simples. E às vezes precisa de 10 minutos para cercar uma questão e explicá-la, né? Então tem uma certa verborragia, mas também tem assim, a gente está mostrando aí uma filigrana, detalhes de uma coisa para poder chegar num ponto, né? Então a gente é exigente com a nossa audiência. Eles têm que ter paciência para nos ouvir por alguns minutos, né? Mas também a gente pode pensar, como diria a Heloísa, em antropologia haikai. Acho que a gente pode pensar em sermos mais sintéticos e algumas... Mas a gente tem que exercitar a descomplicação. Não é, a gente forma nossos estudantes fortemente no jargão e depois a gente pede, agora desfaz tudo isso. Olha que tipo de professor é esse? Enfim, e eu acho que a Cláudia Fonseca, né, que foi minha orientadora, ela falava uma coisa que eu achava muito importante. Ela falava, não tente escrever um mesmo texto e apresentar para diferentes audiências. Então, o mesmo texto, ela estava se referindo à minha tese. Quando eu tinha dilemas de, meu Deus, vai servir para alguma coisa isso? Ela falava, a sua tese é para o público acadêmico, você está, né, passando por esse rito aqui. Depois você vai gerar outros textos para outros lugares, né? Mas não tenta, tem um jargão gaúcho sensacional que ele fala, não tenta sentar em 2 cadeiras, você vai acabar sentado no chão, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, dando uma volta, a gente tem que ajudar nossos estudantes e a nós mesmos a sermos mais polivalentes na nossa fala e sermos mais, né, assim, versáteis na nossa capacidade de engajamento de audiências. Bom, então, achei ótimo também o seu comentário sobre as fronteiras, né? Então, quem trabalha com antropologia da saúde sabe que a biomedicina, como, né, um universo grande e não é homogêneo, né? E a gente encontra muitos aliados na biomedicina para trabalhar juntos. Tem muitos profissionais de saúde e profissionais da ciência muito angustiados com as coisas que eles veem na formação, na área deles, eles também têm uma série de coisas de angústia. Não é à toa que nos cursos de antropologia da saúde aparece tanto médico formado, enfermeira lá no meio da carreira, farmacêuticos em crise, eles todos aparecem nos meus cursos, é maravilhoso, eles são uma presença maravilhosa nos cursos, né? Mas por que eles vão dar lá na antropologia? E eles falam disso quando chegam, eles falam, eu estou exasperado, sabe, assim, eu vejo os problemas ali no meu consultório, a minha medicina não é suficiente para ajudar o meu paciente. Eu preciso entender que paciente é esse, que bairro é esse, né? E então é sensacional quando eles vêm. Marcos, a sua pergunta é ótima, né? Se a gente trabalhava de forma misturada ou separada, né? Eu acho que a gente já oscilou, já foi mais separado, já foi mais misturado. A gente trabalhou muito com as famílias, sobretudo, aceitando convites que elas nos dirigissem, né? Então, todo tipo de convite, assim. Eu contei esses dias no podcast do Luiz que, enfim, uma me levou muitas vezes para a igreja dela, né, que ela queria me apresentar a pastora e me mostrar que aquela foi a comunidade, muito mais do que a família consanguínea, que apoiou e acolheu o filho dela com deficiência, né? Então, eu frequentei muito a igreja dela. Essas coisas que as pessoas vão nos levando para a vida. Então, muitos aniversários e batizados e terreiros e mudança. A gente ajudou na mudança da milênio uma vez. Problema de violência doméstica. Então, assim, é isso mesmo. As pessoas sabem que a gente não vai emitir laudos, nem diagnósticos, né? A gente não tem um CRM para carimbar ali. Mas elas vão, de forma muito diligente e inteligente, elas vão percebendo como é que a gente pode ajudar, né? Então, essa coisa de escrever, conta essa história. Soraya, você está anotando histórias? Eu vou te contar uma agora, você conta essa história, né? Então, essa coisa de escrever o que elas estavam contando, de registrar essa memória, né? De falar em Brasília. Você até precisa falar essas coisas em Brasília, você está em Brasília, né? Então, eu acho que a gente se abrir realmente à escuta para esses convites que elas vão fazendo, que não são só convites para a gente participar da vida delas, mas convites também para a gente poder agir, né? Então, teve momentos que a gente conseguiu fazer isso, teve momentos que não, né? Que eu não consegui fazer o que elas queriam, que eu, né, não consegui ajudar. E refletir sobre isso e admitir os limites também, né? Eu acho que... E a gente não tem tanto constrangimento. Claro que a gente fica pesaroso de não poder ajudar em alguma coisa, mas
Mas a gente também leva isso a sério e vai pensar sobre isso. A gente não fica numa culpa cristã por não conseguir, né? Acho que isso é importante também, né? E isso também não afeta a ciência que eu faço e compromete a minha ciência. Acho que é um pouco diferente dos colegas da biomedicina, né? Mas eu tinha muita consciência, não sei se o CNPq vai aceitar isso na minha prestação de contas, mas a quantidade de vaquinhas que essas famílias fazem, seja para comprar cadeira de rodas, seja para comprar um medicamento mais caro, seja para ir para Brasília. Agora elas estão com uma super agenda, né, de pressionar o Lula para reverter um veto de uma pensão vitalícia. Então é vaquinha para passagem e tal. Isso, a Bolsa de Produtividade tem que ajudar nisso também, sabe? Eu estou disposta a discutir com o CNPq, já que eu estou lá perto, sobre isso. Essa parte o Wallace vai cortar. Não, eu tô brincando. E aí, acho que a outra pergunta do Marcos, eu não sei, sabe, Marcos, assim, essa galera é socializada para se sentir tão importante, né? A autoestima profissional é uma coisa tão trabalhada desde o início, que alguns, assim, deram entrevista, falaram coisas assim que você ficava, oi, e sem o menor constrangimento, né? E sem a menor vontade de saber para onde aquilo ia e o que a gente fazia. Então, eu tenho certeza que muitos pesquisadores ali do 78, nosso N, né, como eles gostavam de chamar, não sabem até hoje o que a gente estava fazendo. Eu não tinha o menor interesse de saber, né? E outros que, à medida que esse tempo foi passando, e a gente sempre levou as coisas que a gente escreveu e mandava para eles foram aos poucos entendendo. E isso é muito legal, porque alguns se retraíram, falaram assim, então você conta até aquelas coisas que eu te falei quando a gente estava no corredor pegando café, né? Nossa, então quer dizer que você critica a nossa área? E alguns ficaram melindrados com isso e outros falaram, uau, isso é incrível que vocês estão fazendo, né? Que bom que tem alguém atento a isso, né? Eu lembro de um neuropsiquiatra que, depois que terminou uma conversa de 1h30, ele falou assim, eu pensava que eu fosse me livrar de vocês com 20 minutos, mas as perguntas de vocês foram tão interessantes para eu pensar o que eu estou fazendo, né? E, nossa, foi fantástico. A gente até falou de filosofia da ciência, a gente falou de para onde o planeta está indo. Ele foi numa viagem mais filosófica, assim, mas isso também aconteceu, né? Eu acho que isso acontece em qualquer pesquisa que a gente faz, né? Que são as relações que a gente vai construindo com as pessoas que entendem o que a gente está fazendo minimamente, né? Então, é isso. Agora, com o Misturas, eu fico um misto de, terminamos o projeto, fizemos um livro como a gente queria, mas eu também tenho um receio de como é que esse livro vai ser recebido, porque são entrevistas. São as entrevistas que fizemos. E o CEP, a gente prometeu sigilo. Mas eles foram entrevistas todas editadas pelos próprios entrevistados. Nada passou à revelia deles, né? Então, tem coisas que uns tiraram, tem outras que eles corrigiram em português, obviamente, e tal. Tem coisas que eles falaram, não, isso aqui foi uma coisa mais off que eu falei. Mas aí, como é que... Então, assim, a gente está meio que revirando a ciência e colocando ela em carne viva agora, né? Não é mais o dado analisado pela antropóloga, é o diálogo que a gente teve. Eu não sei como é que vai ser a repercussão. Estou muito curiosa para saber, mas um pouco preocupada. Mas, enfim, é isso. E o Cristiano, que massa saber que você está terminando a química. Meu avô era químico, meu pai fez química e eu quase fiz química também. Química orgânica, claro. Eu não sei se você é dessa área. Mas, assim, muito interessante a frase do Cristiano, né? O cientista pode ser um influenciador. É muito interessante isso. Mas eu acho que para chegar num ponto, Cristiano, de ser um influenciador comprometido e responsável, né? É preciso haver uma educação de epistemologia da ciência, de filosofia da ciência, né? E de bioética também, né? Porque se a gente continua com os currículos muito tecnicistas, o aluno não tem a chance de rever e repensar, por exemplo, que a tecnologia não necessariamente é uma coisa neutra e boa, né? Assim, ou de pensar que a ciência vai sempre nos levar para um patamar melhor de humanidade. Quando a gente começa a rever isso, a casa cai um pouco e dá uma sensação de angústia, né? Então, quer dizer que o mundo não é exatamente tão bom. Mas eu acho que a gente tem que formar cientistas, e aí de todas as áreas, não só das exatas, com essa formação bioética séria e forte, sabe? Então, assim, meu avô trabalhava na Bayer, né? Trabalhou a vida toda na Bayer. Pô, como é que é o slogan da Bayer no Brasil? Se é Bayer, é bom.
Olha só que slogan, que sacada maravilhosa. Você associa ali a tecnologia de uma farmacêutica a uma coisa da bondade. Se a Bayer não está fazendo para o seu bem, puxa vida, né? Quem faria? Né? Ela está cuidando de você. É uma das maiores farmacêuticas que produzem agrotóxicos. Né? Então, assim... enfim, então eu acho muito interessante o que o Cristiano trouxe para nós. E eu conheci alguns cientistas, não eram top, assim, de meia-idade, já fim de carreira, não. Eram pessoas que estavam no mestrado, no PIBIC, gente que estava no doutorado. E eles, claro que sabiam muito bem que a moeda da publicação é fundamental para poder alimentar um Lattes, e daí fazer concurso, e daí ter uma vida um pouco mais confortável, né? Mas eles falaram pra gente, depois que a gente participou da pesquisa do Zika, não tem como eu pensar no meu Lattes dessa forma tão pragmática, só o meu objetivo, só a minha carreira. Né? Eu me transformei enquanto cientista. Né? Então, é uma cientista que é recifense, que estava ali no olho do furacão da epidemia, e que, no caso, essa que falou isso era uma fisioterapeuta, e ela estava, de fato, eu falei, essa minha cidade, né? O que essa cidade está gerando de tanta desigualdade, né? E que é isso que está acontecendo numa cidade que não está funcionando, né? E está, enfim, produzindo tanto dano à população. Ela não sai a mesma fisioterapeuta, né? Ela fala, o Zika... é uma frase que eu até usei no artigo, né? Que eu falo de formação, eu falo, o Zika me formou. Né? E formou para ser uma cientista muito mais humanizada mesmo, né? Então, o que o Cristiano nos traz aí é muito legal. Ele está nos provocando a pensar que universidade a gente está fazendo, né? E quem que a gente está formando. Boa noite a todos. Eu vou fazer 3 perguntas bem rapidinho, Soraya. Claro. Existiria, assim, sendo bem ignorante em relação a essa questão da epidemia do Zika vírus, existe alguma explicação fácil, digamos assim, de ser dada de por que dentro do contexto do Nordeste, Pernambuco concentraria esses casos, né, numericamente, assim. Por que a concentração em Pernambuco? Se haveria uma explicação para isso. A segunda, tomando em consideração aquele exemplo que você falou sobre o Congresso de Medicina Tropical e agora essa questão da viagem em relação ao veto do Lula, daria para falar que nesse contexto houve uma espécie de organização política que pode se constituir como movimento ou não, né? Ou então quais seriam os limites disso, né? No caso dessas mães que, como você falou, são as mais afetadas junto com seus filhos por essa epidemia. E a terceira seria, tomando também assim como exemplo as pesquisas da professora Cláudia Rodrigues, lá da Federal de Pernambuco, como é que você enxerga, qual é a importância que a antropologia deu para essa epidemia do Zika vírus? Já que você participou ali de uma pesquisa interdisciplinar, tinha vários cientistas, então, como é que você enxerga, qual seria então a importância que a antropologia deu para a epidemia? É isso, obrigado. Tá vendo? A antropologia Haikai. É um poeminha de 3 estrofes, bem curtinho. Haikai. É uma inspiração japonesa. Tipo o Paulo Leminski, ele fazia muito haikai. A Alice Ruiz também. É um recadinho assim, tá. Oi, querido. Olá, boa noite. Me chamo Átila Fernando, sou mestrando aqui da Pegás. E parabenizar pela fala. Uma coisa que eu queria entender um pouco melhor, gostaria que você falasse um pouco mais, sobre como os médicos, né, eles lidaram com as fake news da própria Zika. Porque é algo que começou a ter um grande pânico moral, né, referente a isso. E aí eu queria saber mais quais foram isso, até porque acho que a pandemia, de certa forma, evidenciou de alguma maneira que médicos também não têm toda a consciência do mundo, né? Inclusive tinha muitos indicando cloroquina, sem evidência científica. E eu queria entender, né, como que aconteceu isso, se tem relatos sobre isso. E, enfim, é isso mesmo. Boa noite, meu nome é Ângela, a minha área é linguagens, né? Eu faço letras líquicas,
sou do 7º semestre. Um dos motivos pelos quais eu faço letras libras é porque eu tenho um filho surdo e autista. Então, falando em epidemia, autismo, né, está considerado. E assim, eu queria fazer só mais uma observação, nem tanto uma pergunta. O meu filho, ele nasceu surdo, veio o diagnóstico muito tardio de autismo, porque eu sempre desconfiei que ele não fosse só surdo. Mas aí quando eu ia questionar com os médicos, porque assim, eu meio que empiricamente também sou cientista, né? As mães acabam de alguma forma se especializando naquela situação. Então, quando você falou das publicações, assim, porque a comunicação ela é sempre um desafio. Então, assim, imagina quando você nasce surdo, que você é um estrangeiro dentro do seu país. A rejeição começa na própria família. Então, não é à toa que nós somos chamados de mãe solo e agora tão horrivelmente atípica, que eu acho esse termo horrível. Né? Então, a minha fala aqui é principalmente em relação à comunicação, porque como eu faço letras libras, e eu já passei situações de certos órgãos, de locais com ele, e eu vi situação tipo de tal forma assim, agora que o autismo virou moda, a surdez foi esquecida. Porque nessas minhas estudos e pesquisa, a surdez é a que a família mais abandona, pela barreira da comunicação, é a deficiência das quais eles mais se envolvem com dependência química. Então, eles acabam sempre ficando ou surdos ou sozinhos mesmo, situações que, o tanto que é importante, se para nós que somos ouvintes, nós estamos aqui debatendo essa situação, então você imagina o fator comunicação para o surdo, e aí, porque você já é difícil você convencer aquela pessoa que teu filho é surdo ou que teu filho é cego. Aí, imagina quando ele tem outros comprometimentos, que no caso do meu filho, que ele vai fazer 32 anos e o diagnóstico de autismo veio aos 28 e por muita teimosia mesmo, né? Que tanto que ele fala, a psicóloga eu pergunto, bem sua mãe, que teimosa, foi por isso que eu te aguento. Então, assim, você se vê, essa expressão solo, é bem isso mesmo, a gente se vê muito sozinha, porque muitos desses médicos e pesquisadores que você acaba tendo contato, a impressão que eu tenho, igual eu que sou uma pessoa estudiosa, eu não deixo de mentir, principalmente em relação a essa situação, porque eu quero tentar fazer alguma diferença para ele, quando ele falou dos médicos não saber também, eles parecem que eles se sentem agredidos, porque eu estou estudando e estou tentando auxiliar, porque eu não estou ali para ocupar o lugar dele aqui nesta ali, pelo menos a Deus me livre, né? Então é mais isso, sobre a comunicação, essa dificuldade de comunicação, que isso é muito interessante, ser uma linguagem acessível também, porque eu vejo mesmo no meu curso de letras libras, os colegas surdos que chegam aqui, eles chegam praticamente analfabetos, porque eles não sei muito rápido, e chegam só. E assim, meu filho, eu não falo isso para mim hoje, eu falo isso até com uma certa tristeza, porque ele chegou aqui com o melhor português, foi ele, o melhor domínio do português. Então era isso, sobre a importância da comunicação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elisângela. Obrigada. Obrigada. Soraya, eu quero agradecer a sua presença sobre o programa aqui de antropologia. Extremamente contente e em sintonia contigo pela fala, né, pela sua caminhada, pelo trabalho realizado. Eu quero mais mencionar do que fazer uma pergunta. Eu trabalho com povos indígenas e tenho acompanhado situações assim bem desafiantes, tanto com os tibetanos como com os Warau agora especificamente. Eu quero mencionar um caso que foi solucionado pela ciência com compromisso. Em 2023 nós tínhamos uma criança, Warau, com um quadro de anemia profunda. A mãe dessa criança estava com tuberculose, ela tinha pouco leite, então a criança foi
desaparecendo em vez de crescendo, né, depois do parto. E essa criança foi internada várias vezes, mas teve uma vez que, na Santa Casa, eles fizeram transfusão de sangue. E depois dessa vez que a criança foi para o hospital com transfusão de sangue, os pais já não queriam mais levar a criança para o hospital. Tem um fator religioso, tem uma situação complexa que a gente não tem como explicitar na sua totalidade aqui, né? Mas toda a questão do sangue de outra pessoa que não é conhecida para o usuário era uma questão seríssima. Uhum. E essa criança entrou em coma, tão fraca que estava, e nós fizemos, eu digo, um mutirão para tentar convencer os pais para internar, né? Porque estava já desfalecendo. Então nós usamos um argumento que eu acho que foi fundamental para os pais aceitarem a internação, que nós não íamos internar nesse lugar que ela tinha recebido a transfusão, mas no Hospital Júlio Miller, que tinha professores, pesquisadores aqui da universidade, pessoas que estavam realmente interessados na cura dessa criança. E claro, eles aceitaram com um monte de medos. E essa criança, graças a Deus, foi estabelecida depois de meses, né? É um trabalho demorado. E aí esse acompanhamento, né? Quando as coisas são tudo muito misturadas, feitiço, biomedicina, saúde natural, saúde alopática, o próprio pajé participando dos processos, todo esse mundo é um mundo muito bonito, que eu acho que você, de certa forma, me despertou a falar sobre isso. Eu que agradeço. Como é o nome dele? Professor, doutor, padre também. Aloy. Desculpa, Flor, tô te ouvindo. Tô sim. Eu sou a Jaqueline, aqui do Pepegas. Sou atualmente mestranda, né? Em breve, ex-mestranda. Vou passar por todos os níveis. Eu acho que eu conheço a sua voz já, né? Oi? Eu acho que eu conheço a sua voz. Eu ouvi o seu episódio. Eu só ouvi na house, né? Não, mas eu ouvi o seu episódio de podcast. Ah, então, professora. Pois não. Assim, eu teria muitas perguntas para fazer, principalmente nessa fala final da senhora, devolver para a sociedade. Isso pesa tanto, né, para a gente que está aqui na comunidade científica. Devolver para a sociedade. Em primeiro lugar, médicos devolvem para o exterior, não devolvem para o seu interlocutor primário. Então, assim, nós, antropólogos, temos um senso crítico, uma autocrítica tão grande que a gente sempre pensa, meu Deus, eu preciso devolver para a comunidade em interlocução ali que gere algo que eles possam utilizar depois dessa minha gentil entrada em sua comunidade. Então, assim, esse devolver para a sociedade, falando em ciência, falando em saúde, porque a antropologia é implicada literalmente em se afirmar enquanto ciência, se afirmar enquanto ciência, né? E essas falas me retornaram a um breve momento no passado sobre uma pessoa da saúde em uma aula de antropologia, e essa pessoa tentando a todo momento refutar que a antropologia é muito relativista, e
e em questões sanitárias. A senhora falou sobre essas urgências, emergências sanitárias, né? E tinha um texto sobre a acarajé, sobre o preparo do acarajé, e essa pessoa quis afirmar ali naquele momento que havia sim uma necessidade de uma fiscalização eficiente em cima dessas mulheres que faziam o acarajé. Então, assim, esse distanciamento, a colega trouxe aqui a comunicação que tem entre os cientistas, entre aspas, as ciências exatas, as ciências que produzem dados extremamente firmes e irrefutáveis, eles estão tão longe do seu interlocutor primário, e a gente está tentando ali trazer esse interlocutor primário para dentro da nossa escrita, para dentro do nosso diálogo. Então, assim, eu fico assim, impressionada com o trabalho, principalmente por ser Zika. Eu sou mãe, eu tenho uma menina, então eu sei o terror que trazem para as gestantes, né? Quando fala da Zika. Eu me recordo, quando a senhora trouxe as datas. Minha filha nasceu em 2022, mas eu me recordo da pandemia de Zika. Aquele momento ali foi, quando eu engravidei, quando veio essa palavra na minha gestação, e ele falou assim, você tem que viver em volta repelente. Então, assim, aquilo ali trazia um terror tão grande. Então, esse terror, essa ciência em cima do terror, essa ciência exata que vem só para trazer medo e não trazer um conforto ou devolver para a sociedade algo que a sociedade consiga lidar, que não seja um terror. Eu vejo dessa forma. Eu sou leiga nesse assunto em ciência e antropologia e saúde, né? Essas três palavras assim juntas me dão uma confusão mental bem grande, mas enquanto ser humano, enquanto usuária do Sistema Único de Saúde, isso daí é o que traz. A ciência médica, ela aterroriza os seus usuários. E muitas das vezes ela não nos escuta. Então, assim, parece que a comunicação, como a colega trouxe ali, não existe. Assim, obrigada pelas falas, eu adorei tudo que o senhor falou, eu anotei bastante coisa. Então, eu sei o professor Marcos, né, meu orientador, que lide com essa confusão. Marcos que lute. Marcos que lute. Olha, mais um campo aí, né? Vem eu com doutorado falar de saúde, nada a ver. Já falo de carnaval, professor. Mas tem saúde também. O importante é que eu tenha espaço para falar de tudo. Boa noite, professora. Boa noite. Eu sou Carlos, eu sou também aluno do PPGAS e gostaria de fazer uma pergunta para a senhora em relação ao aborto. Os profissionais, essa senhora chegou a conviver com pessoas que foram obrigadas a fazer em razão da condição de saúde e se em razão de complicações no parto durante por terem sido contaminados com Zika, ou os profissionais que estavam ali para trabalhar, como que foi, se você conseguiu conviver tanto com as pessoas que assistiram essas pessoas que tiveram que como se diz, condicionados a esse processo, né? Tanto o corpo médico, vamos dizer assim, bem como o paciente, se tinha um trabalho voltado de assistência para essas pessoas. Todo mundo está exausto. Vou morar na UFMT. Bom, vamos lá. Excelentes comentários. Agradeço a todos vocês. Osaías, não há ainda uma explicação assim estabilizada de por que o Nordeste foi mais atingido no primeiro surto, que foi o verão 2015 e 2016, e o Sudeste foi mais, né, o Rio de Janeiro e São Paulo foram mais atingidos no segundo surto, que foi 16 a 17, o verão, né, quando tem o ápice das arboviroses. Há, contudo, uma hipótese de que houve uma super concentração arbovirótica, né? Então, tinha vindo uma grande epidemia de dengue, tinha uma grande epidemia de febre amarela, de chikungunya, e aí aparece mais um vírus, né? Então, isso teve uma confluência, assim, muito forte. Também há uma hipótese de que o vírus entrou no Brasil naqueles campeonatos esportivos que a gente teve de grande tamanho em 2014,
não sei se foi, eu não sei quais foram se foi Copa, né? Aí teve uma circulação grande de gente no Brasil. O mosquito pode ter vindo junto ou pode ter sido também por transmissão sexual. Então é possível que as crianças já tivessem nascendo em 2014, aos pouquinhos, em 2015 teve uma explosão, assim. Não se sabe tão bem, não há uma verdade sobre isso ainda. Inclusive, a gente não sabe nem se vai ter outro surto, porque a vacina está super lenta, né? Então, vocês vejam, a Zika foi antes do Covid, o Covid já tem vacinas, né, várias, e o Zika está patinando, né? O Zika foi uma epidemia de uma população só, né? Uma população de pessoas da periferia, de pessoas pretas e pardas, de pessoas pobres. Então, é muito interessante pensar, por que então a gente não tem uma vacina, né? Porque são pessoas que importam menos na nossa hierarquia social. A gente sabe disso, né? O Covid, todo mundo se sentiu vulnerável. No caso do Zika, as pessoas não se sentem tão vulneráveis, né? Exceto quando tem terror. Sim, é considerado um movimento social, né? Então, quando você fala do Medtrop, né, que é como eles chamam esse congresso, mas são duas, uma organização que chama Mães de Anjos, né? União de Mães de Anjos, né? Que a UMA, ela é uma das associações que se organizou especificamente sobre o Zika, sobre crianças atingidas pela epidemia. Uma outra que se chama AMAR, que é essa Aliança de Mães e Famílias Raras, ela já existia com outros diagnósticos, e aí a AMAR também abraçou muito essas crianças, essas famílias, né? Então, e tem o Unizika, que é uma associação de associações de mães de micro em várias cidades, né? No Nordeste, sobretudo. Então, sim, é um movimento social muito forte, e muito organizado, e muito vocal. Elas conseguiram coisas que mães de crianças com deficiência nunca tinham conseguido antes no Brasil, né? Porque elas construíram um argumento, interessantemente, Isaías, muito legal, assim, muito forte, incontestável. O Estado foi negligente. Essa era uma epidemia evitável se a gente tivesse saneamento básico, né? Então, elas responsabilizaram diretamente o Estado. Então, é muito bacana né? Quando elas começaram a se conhecer, falaram assim, o seu filho também tem, a sua filha também tem. Então, não é uma questão minha, não é alguma coisa errada que eu fiz. Então, elas foram, né, tirando essa culpa materna que a gente tem tanto, né, por tanta coisa. Peraí, mas é uma coisa fora da gente, assim, né? Uma questão de política pública mal feita. A Ana Cláudia Rodrigues, ela também compôs uma equipe grande ali da UFPE, junto com o professor Pere Scott, né, professora Marion Quadros, um grande projeto sobre Zika também, né? E a gente teve vários momentos em que a gente fez coisas juntas, inclusive. E eu acho que a antropologia, ela disputou espaço de outras áreas também. Por exemplo, de financiamento. Quando sai um edital específico para a Zika, né? A equipe deles foi a única equipe de ciências humanas que ganhou o edital. E foi participar junto com os outros cientistas, né? Quando tinham os encontros desse edital em específico. Então, eu acho que a antropologia ela tem uma importância no caso de falar de outros fatores que não necessariamente o padecimento do corpo, né, uma coisa mais da patologia e tal, mas uma importância de lembrar que toda epidemia ela tem uma dimensão social, né, muito forte. E no caso da nossa pesquisa, que durou um pouco mais tempo, de ficar marcando a importância de continuar falando, apesar de outras epidemias virem, né? Porque tem gente que fala assim, não, Soraya, pelo amor de Deus, você está falando de Zika até hoje. Eu tô, porque foi muito grave, né? E sobrou muito para as mulheres. Então, é uma epidemia que atinge muito as mulheres enquanto cuidadoras, né? Enfim, vou continuar falando por muito tempo, eu acho. Átila, muito interessante a sua pergunta, sabe por quê? Porque ela me faz pensar, e a gente fez muitas comparações Zika e Covid, né? Inevitavelmente. Mas o Átila me faz pensar uma coisa que não era tão forte na época do Zika, médico negacionista. Não, isso apareceu muito com o Covid, né? Houve sim uma controvérsia sobre a razão daquelas cabeças diminutas, né? Por que tinha tanta criança com microcefalia, que é o sintoma mais evidente, né? Mas não houve médicos dizendo que era uma bobagem, aquelas crianças, que aquilo lá era uma exceção, que aquilo lá podia tratar com um medicamento tal. Não teve muito isso no Zika, não.
Mas eu nunca tinha pensado nisso, né? No fake, no negacionismo, e no desconhecimento, na desinformação por parte dos profissionais biomédicos, né? Porque é disso que o Átila está falando. Então, contrastivamente, o Zika estava... É tão interessante, né? Como, bom, as pessoas do jornalismo, como o Marcos, me ajudam a pensar sobre isso, mas como os fenômenos são rápidos, né? De uma epidemia para outra, a gente já teve uma epidemia de negacionismo forte, né? Achei muito legal o Átila me ajudar a pensar isso. Que prazer conhecer a Elisângela, né? Eu achei muito interessante, não sei se vocês prestaram atenção numa coisa que ela falou. A comunicação é um desafio, né? Mas é uma comunicação não é só a comunicação de uma pessoa surda, ou a comunicação, por exemplo, para, por exemplo, aprender Libras e usar Libras, né? É a comunicação com os profissionais da saúde, né? Eles se sentem agredidos. Então, eu achei muito legal. Ela estava falando de outras coisas de comunicação, mas eu queria chamar a atenção para isso, porque... E isso, sim, teve muito. Médico que se melindrava muito de mãe chegar cheia de verdades, né? Mas essa frase da Germana, lá no Meditrop, é muito isso, assim, do tipo, nós somos especialistas dos nossos filhos. Teve um capítulo que eu escrevi, Elisângela, que eu argumento que essas mães que a gente conheceu, elas se tornaram grandes especialistas sobre o SUS. Aprender a navegar pelo SUS, encontrar as portas possíveis, as alianças com os profissionais, avaliar os profissionais e encontrar um que melhor atende o filho, passar a informação uma para a outra, traduzir o SUSEIS, que é uma expressão que eu aprendi recente, a burocracia e tudo. Elas são grandes especialistas não só na síndrome, mas também nos caminhos da burocracia do SUS, por exemplo, né? Então, é muito bacana. Eu sei que a Elisângela não me fez uma pergunta, mas eu queria comentar o que ela nos trouxe, assim, né? O solo é da solidão também, desses processos todos, né? E no caso do Zika, né, pegando o que o Osaías nos perguntou, elas se ampararam muito. Elas foram ensinando umas para as outras o caminho das pedras que uma descobria e passava para as outras, né? Então, a solidão foi um pouco menor. E é assim quando a gente se junta, né? Quando a gente se fortalece. Então, muito obrigada por contar o que você nos contou sobre o seu filho e você ser teimosa. Porque você está aí fazendo um caminho muito interessante de autoeducação, né? E de, enfim, se capacitando, né, para poder defendê-lo e puxando junto um tantão de gente, né? Então, quando você vai se capacitar aqui, né? Professor Aloir, a sua história é sensacional. Vejam vocês que interessante a história que ele conta, né? Eles conseguem argumentar com a família para sair de um espaço religioso e ser tratado num espaço laico. É muito interessante. E é muito interessante essa dica que você me dá para pensar um hospital universitário permeado por outros valores, como, por exemplo, a laicidade, mas também a ciência, né? O compromisso de um professor. Você falou a ideia de um professor, né? Isso é super interessante para pensar. Aqui com o HU mobiliza de valores, né? Então, eu lhe agradeço muitíssimo por essa história. Ela vai já entrar no meu acervo de trabalho de campo. Jaqueline, eu queria fazer aqui uma ponderação, que é a seguinte. Quando você fala assim, né, a gente, antropólogos, a gente se incumbe de devolver para a sociedade e os médicos ficam devolvendo para o exterior. Veja, tem que fazer uma justiça aqui. Claro que eles... E é a mesma coisa que a Cláudia falou para mim. Um artigo científico no exterior alimenta o currículo deles, o sucupira do PPG deles, né? E tudo mais, beleza. Mas esses profissionais da saúde e cientistas nordestinos, eles foram fundamentais para que saísse um edital específico, para que saíssem diretrizes específicas para atender essas famílias. Muitos desses profissionais sentaram junto com os gestores, com seus resultados, para produzir os protocolos de atendimento. Na política nacional de Zika que a gente tem, os cientistas foram fundamentais. E isso foi para dentro, e isso foi em português. E isso foi para poder ajudar outros colegas que estavam atendendo essas crianças, né? Então, para fazer um pouco de justiça aqui, que eles, enfim, fizeram muitas coisas, né? Não só alimentaram seus lares. Bom, no caso, José Carlos, né, o seu nome. No caso do aborto, tem uma série de questões, assim. É possível que algumas mulheres, tendo recebido o diagnóstico de uma severa anomalia fetal, que
que é o caso dessas crianças, né? Elas terem, algumas me contaram isso, profissionais que sugeriram que elas interrompessem, porque estavam muito na dúvida se aquela criança era viável depois de nascer, né? E algumas seguiram essas sugestões e outras não, é contra alguma coisa, algum valor meu e eu não vou fazer interrupção e vou ver vou ver como é que essa criança nasce, vai que ela não tem tanta anomalia como os profissionais estão me dizendo. Então, isso na fase pré-natal. E algumas ficaram muito ofendidas com sugestão de profissional assim. Outras ficaram muito chateadas com prognósticos muito pessimistas. Assim. Muitos profissionais me falaram, e essa medicina do terror, né, que a Jaqueline chamou, muitos me falaram que quando eu nascesse ele ia durar 3 dias. Né? E estão fazendo 10 anos. Então, quando elas contam desse jeito, elas estão desafiando também. Olha só como é que não é uma ciência tão precisa. Né? Eles não estavam contando que essa criança ia ser bem cuidada. A gente é pobre, mas a gente está estudando, a gente está zelando por essa criança, a gente está buscando todo tipo de apoio que a gente conhece. Né? Então, elas desafiam esses prognósticos mais céticos. Assim. É muito interessante. Então, um pouco no pré-natal. Depois, com o nascimento... teve muitos casos também de natimortos, né, de crianças que nasceram e de fato faleceram logo em seguida, ou já nasceram falecidas. E aí teve uma sensibilidade que elas sentiram assim, que foi um pouco ignorada, que é crianças, né, natimortas rapidamente envolvidas ali num pano, né, como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Esse pano que a gente envolve, é o quê? A mortalha, né, infantil. E levado para já estudos, né, desse corpo, sem a chance dessas mulheres e famílias se despedirem, e sim lutarem, né, e poderem enterrar a criança propriamente. Então, teve dilemas nesse sentido aí. Agora, depois que e aí, independente de Zika ou não, mas depois que uma criança nasce, sequer se considera que se aventou, por exemplo, interrompê-la, né? Há uma questão moral muito forte de você olhar para o seu filho e falar publicamente, eu pensei em interromper. Isso é um tabu total. Nenhuma mulher vai falar um negócio desse, por mais que ela tenha pensado. Né? E muitas dessas mulheres que estão nesses movimentos que eu estava contando para o Osaías são mulheres de matrizes religiosas que, de fato, proíbem o aborto. Então, elas têm feito uma outra discussão que é a interrupção de crianças com anomalias seria uma eugenia. Elas têm feito essa discussão. Né? E tem outras que, religiosas ou não religiosas, continuam dizendo uma mulher tem o direito de fazer uma interrupção. Né? Então, elas não pegam o caso delas e generalizam como regra. Né? Então, não ouvi nenhum caso de objeção de consciência de mulheres que chegaram e pediram uma interrupção. Não ouvi nenhum caso, talvez tenha acontecido aí por parte dos profissionais. Né? Porque não é, o caso do Zika, ele tem uma discussão em curso, mas ele não é ainda um permissivo legal para uma interrupção. A gente tem o da anencefalia, mas não é o caso de uma criança com microcefalia, né? Então, isso, assim, para te mostrar algumas nuances sobre a discussão do aborto que essa epidemia traz, né? Como ela tem uma implicação reprodutiva muito intensa, é inevitável, né, que a interrupção da gestação seja um assunto. Então, isso para trazer um pouco o que o Zé Carlos nos perguntou. Bom, vamos finalizar. Né? Em primeiro lugar, queria, em nome de todos os professores do programa, do Departamento de Antropologia, do curso de graduação, do podcast, agradecer a sua vinda para cá. Esses dias, né, que você está com a gente foram muito produtivos em diversos níveis, diversas atividades. Então, é um prazer enorme te receber. Adorei a palestra, acho que ela foi brilhante em vários níveis. Instigou vários alunos a pensar, não só no tema específico, mas também na questão da metodologia. Uhum. Né? Então, queria agradecer, né? E desejar novas vidas. Né? E novas idas. Brasília tem amor. Para a gente continuar esse diálogo super produtivo, né, nos diversos níveis. Obrigado. E existe a PGR também. Eu que agradeço, Moisés. Foi uma alegria estar aqui. De verdade. Até livro eu ganhei, ó. Fazendo uma publi.